paz do Senhor a todos. Glória a Deus. Eu quero convidá-los para fazermos uma leitura no livro do profeta Jeremias, livro de Deus, que tem como o protagonista aquele que foi usado por boca de Deus, o profeta Jeremias, capítulo de número 29 e o versículo de número 10 e 11. Vou passar a ler. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Aos presentes tome o assento, e aqueles que permanecerem aí nos assistindo, eu acredito que você será recompensado se você permanecer recebendo a palavra de Deus aí. Glória a Deus. Eu quero discorrer com os irmãos sobre um tema: a carta de Deus. Amém? É claro que uma carta tem um remetente, um destinatário. O remetente aqui é Deus, por intermédio do profeta Jeremias, entregando a mensagem ao povo israelita, um número considerado de pessoas que haviam sido levados para o cativeiro babilônico. Assim como Jesus Cristo visitou João na ilha de Pátimo e deu a ele a inspiração e graça para escrever a carta para as 7 igrejas da Ásia, não está sendo diferente aqui. Deus, ele dá ao povo uma resposta acerca de 2 situações, de 2 manifestações geradas por uma situação. O povo está no cativeiro babilônico. O povo tem aquele sentimento de patriotismo, né? Aquele sentimento de povo escolhido, o goi de Deus, o povo escolhido. Ao mesmo tempo que esse povo tem esse conceito, neste exato momento, eles estão com orgulho, eles estão com esse conceito abalado. Porque se são góis, se são povo, se são escolhidos, se são menina dos olhos de Deus, por que então estão subjugados pelos seus adversários, por uma liderança pagã? A outra queixa que esse povo traz no coração é contra os próprios babilônicos. Uma queixa silenciosa, uma manifestação internalizada. Agora que, porém, diante de Deus, pensamento e fala são a mesma coisa. Quantos entendem isso? Digam amém. Diante de Deus, tanto o falar como não falar é a mesma coisa. Ele conhece a intenção do coração. Diz a Bíblia que antes que
haja uma palavra no nosso coração, Ele já sabe. Esta foi a forma que os fariseus, os líderes dos partidos políticos, religiosos da época, eles entravam em pânico, porque Jesus, na sua atribuição divina, né, ele ouvia, conhecia o pensamento do coração daqueles homens, sua malícia, a malícia do coração, a intenção que eles tinham contra Jesus era revelada em um dos seus atributos como Deus. E Deus, ele nesta carta, ele pontua, ele deixa bem claro primeiro a sua soberania. Glória a Deus. Diante desta queixa, de forma proposital, eu estou repetindo para aqueles que estão chegando, diante desta queixa, desse povo que carrega este orgulho de ser o povo escolhido na face da terra, porém, esse povo tem esse sentimento está ferido, está abalado, eles não estão compreendendo o porquê, sendo eles escolhidos, estão subjugados pelos babilônicos. A segunda queixa que esse povo carrega no coração, a segunda manifestação que eles carregam de forma silenciosa, mas se tornou conhecida e ouvida por Deus, é esse sentimento contra os babilônicos. Salmos de número 137, 8. Olha, ouça, sinta, né? Perceba o que esse povo conversava, falava consigo mesmo ao olhar para os babilônicos. Contra Deus eles diziam: Deus nos abandonou. E contra os babilônicos ele dizia: ah, filha de Babilônia, que vais ser assolada. Feliz aquele que te retribuir consoante ao que fizeste a nós. Feliz aquele que pegar em teus filhos e der com eles na pedra. Estão entendendo isso? O nível de rancor, o nível de mágoa estava em um nível tão elevado que esse povo, a saliva deste povo era uma peçonha mortal. Diziam estas palavras: vamos aplaudir, vamos eleger aqueles que pegarem os teus filhos e esmiuçarem nas pedras. Ou seja, vocês tocaram em um povo, vocês geraram sofrimento ao nosso povo, então feliz será aquele que fazer vingança contra vocês em nosso lugar. Esses dois tipos de manifestação de pensamentos, eles foram ouvidos diante de Deus. E Deus então envia esta carta, uma linguagem figurada, né? O seu profeta é o seu porta-voz. E esse povo, eles estão doentes desta forma, porque um profeta falso, naquele momento, fez o povo vivenciar uma esperança falsa, dizendo para o povo que em 2 anos Deus os tiraria do cativeiro, Deus os tiraria do sofrimento, quando na verdade Deus estava dizendo ao povo: edificai casas neste lugar, edificai casa, abençoai as cidades. Eles estão dizendo: feliz será aqueles que vingarem o nosso sofrimento. E Deus está dizendo: vocês abençoem este lugar. 70 anos se passarão e eu tornarei visitar a vós. Durante estes
70 anos de cativeiro, edifiquem suas casas, construam família e abençoe este lugar, porque eu sou o vosso Deus. Glória a Deus. Mas o povo está inflamado com uma palavra popular, com uma palavra que dava retorno, né? O povo queria ouvir isto. Tudo que o povo não queria era permanecer naquele sofrimento. E agora então Deus se apresenta naquela carta. Deus envia Jeremias para dizer àquele povo, versículo de número 11: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós. Neste momento, Deus está manifestando, Deus está dando uma resposta totalmente contrária daquilo que o povo criou acerca da sua autoridade. Sabe quando você tem a necessidade de provar para alguém que você não é aquilo que estão falando? É do ser humano, né? Querer de alguma forma provar as suas verdades, querer provar algo contrário daquilo que está sendo dito ou daquilo que está sendo comentado. Porém, Deus não se apresenta como um ser humano. Quantos podem entender isso? Diga amém. Glória a Deus. Deus não se apresenta tentando mostrar que é diferente daquilo que falavam dele. Deus, ele não tem a mínima intenção de preocupação com aquilo que o povo pensava. O povo olhava para Deus como um pai que abandonou os seus filhos. Perceba no livro de Ezequiel, capítulo 37, que Deus transforma um adágio popular em visão. Quando Deus mostra aquela visão para o profeta Ezequiel, perceba que Deus está pegando justamente uma linguagem, uma conversa, era o conteúdo do diálogo, o conteúdo da conversa entre os judeus no cativeiro babilônico era sobre a situação no cativeiro. E eles se apresentavam como vale de ossos secos. O vale de ossos secos representava a esperança dos israelitas, ou seja, a nossa esperança acabou. Até então a nossa esperança tinha vida, depois ela morreu, depois ela tinha pele, depois ela tinha nervo, e agora se tornou um vale de osso seco. Pior do que um vale de osso seco, é um vale de osso seco onde os corpos, eles não estavam de forma unificada. Não é aquele cadáver que cai e aí seca-se e fica os ossos ali, não. Os ossos estavam espalhados, não se encontrava a parte, né? A parte que definia um corpo de alguém, elas estavam espalhadas em todo o vale. Então Deus transforma esta linguagem em visão, e é isso que Deus mostra para o profeta Ezequiel. Então, diante de toda essa crítica, diante de toda essa queixa, diante de toda essa revolta contra Deus, diante de toda esta manifestação silenciosa, Deus se aproxima, e quando eles abrem a carta, o profeta Jeremias lê, está escrito assim: bem sei eu, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós. Aleluia. Aleluia. O que você pensa de mim? Se você acha que eu sou mau,
Se você acha que eu sou um Deus que abandono os seus filhos e fiz isto com vocês, se vocês pensam e imaginam e esse pensamento está levando vocês a abandonarem o propósito que eu confiei a vocês, esse pensamento estava tão impregnado na nação que o regente pediu para que eles adorassem a Deus com suas harpas. Eles disseram: como podemos louvar a Deus fora de Jerusalém? Penduraram, abriram mão da convicção de ser um povo escolhido por Deus e penduraram suas harpas, pois Deus não está preocupado. Deus diz assim: vocês estão pensando isso de mim, mas deixa eu dizer para vocês o que eu estou pensando de vocês. Quantos podem levantar a mão e adorar a Deus? Aleluia. Diga para quem está do seu lado, sem tocar nele, diga: você precisa saber que pensamento bom Deus tem acerca de você. Oh, glória a Deus. Aleluia. Esse cenário não parece com a minha situação e com a sua. Você não se identifica com esse cenário? Nesta crise, o número de pessoas com um conceito deturpado contra Deus não é pouco, é expressivo. Eu não vou citar o nome aqui por ética, quando um dos cantores sertanejo, de uma forma estúpida, de uma forma leigo, neófito, né? Ele fez uma agressão contra o povo de Deus, de certa forma também na sua ignorância, porque os pastores curam todo mundo, e ele está dizendo: aonde estão os pastores que curam as pessoas, e agora as pessoas estão morrendo de coronavírus? E Deus está dizendo assim: e eu estou preocupado com isso? E eu estou preocupado como você está me vendo nesta crise? Eu estou aqui preocupado como vocês estão me avaliando, se eu sou ou não, se eu tenho poder ou não, se eu podia deter ou não. Diz ele: eu quero que você saiba uma coisa, eu sou um Deus imutável. Aleluia. As minhas queixas, as suas queixas, as nossas revoltas, ainda que com procedência, ela não anula a autoridade de Deus. Você dizendo: Deus não está comigo, Deus me abandonou, e nesta noite, 19 de junho de 2020, ele diz: ah, se você soubesse o que eu estou pensando acerca de você. Oh, aleluia! A Bíblia diz, no livro do escritor aos Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e será para todo sempre. Aleluia. Se tiver, Ele é Deus. Se não tiver, Ele é Deus. Você dizendo que não existe Deus, e Ele dizendo: eu sou Deus, mesmo que você ache que não existe Deus. Eu bem sei o pensamento que eu tenho de vós. E é lindo isso aqui, porque Deus manifesta respeito pelas nossas limitações. Deus seja louvado. Olhe, meus amados, tem uma coisa sufocando o povo de Deus. Tem uma coisa tirando a nossa paz e destruindo, exterminando o povo de Deus. Não é o pecado. Que absurdo, pastor. Não é o pecado. Não é o pecado, porque pelo pecado que Jesus, foi pelo pecado que Jesus se entregou por nós. E depois que conhecemos a Jesus, né,
não permanecemos na prática do pecado, mas continuamos pecadores. Não é o pecado somente. O que está enfraquecendo o povo de Deus não é simplesmente uma ação de Satanás, que também traz muito problema, mas não é. Tem uma coisa, mas tem uma ação, uma influência no meio do povo de Deus que é mais grave do que o pecado e do que a própria ação maligna. É uma coisa chamada religiosidade. Sabe? Religiosidade. Quando o homem, ele faz uma introspectiva ou uma retrospectiva de si mesmo e acaba se avaliando como aprovado diante de Deus. É quando o homem olha na sua roupa curta ou comprida e diz: não, eu me visto do jeito que a Bíblia manda. É quando a pessoa olha para a sua conduta e diz: não, eu tenho sido extremamente zeloso. É quando o homem olha para os seus atos e começa a cultuar as suas obras e dizer: meu Deus, como eu sou um exímio cristão. Não mato, não falo mal, dou meu dízimo, dou minha oferta, eu sou isso, eu sou aquilo. Quando você olha para João capítulo 2, você percebe que Jesus, ele provoca um milagre, mas ao mesmo tempo ele violenta o sistema da religiosidade. Ele derruba, ele já inicia o seu ministério dentro de um casamento, manifestando a missão primordial para a qual ele veio, mas ao mesmo tempo também ele mostra uma oposição contra o sistema religioso, quando ele pede para encher 6 talhas de purificação. Aquelas talhas ficavam ali para que os religiosos da época, os judeus, oco por dentro, podre por dentro, mas achando que simplesmente lavar as mãos nas águas purificadoras das talhas davam a ele, habilitavam eles a entrarem naquela festa como pessoas dignas, como pessoas aceitas diante de Deus. Quando o vinho se acaba, Jesus não manda trazer o barril, ele diz: enche aquela 6 talhas. Naquela 6 talhas, imagine cada judeu lavando a mão naquilo. Você imagine a situação daquelas talhas, mesmo ela limpa, com certeza tinha alguns requisitos, tinha alguma bactéria ainda naquele vaso, mas ele disse: pois é o vaso da purificação que eu vou usar. A nossa religiosidade, se nós não abrir mão da religiosidade, ela vai nos matar asfixiado, ela vai destruir o nosso casamento, ela vai destruir a nossa vida cristã, porque não é simplesmente fazer, é como se faz. E mesmo fazendo certo, nós precisamos entender que a nossa justiça é como trapo de imundícia diante de Deus. É aqueles panos que as mulheres usavam nos seus dias, e depois dos seus dias elas jogavam no lugar determinado aquele pano. Deus está dizendo: você se acha um exímio cristão, você se acha tão preparado, tão pronto, e fica perguntando: como que pode? Eu faço tudo isso e passo por isso, eu faço isso e estou sofrendo isso. Pois sofreu e vai sofrer. E Deus está dizendo: o meu pensamento com você não tem nada a ver a forma como você me avalia. O meu pensamento com você é pensamento de paz e não é pensamento de mal. Olha a consideração de Deus. Deus então agora descreve, mesmo diante deste agravante contra ele, por isso que ele é Deus, por isso que ele é o Senhor da nossa vida. É isso que endoidece Satanás,
Porque mesmo nós sendo fracos, mesmo nós não sendo indignos, em Jesus Cristo nos tornamos dignos pelo sacrifício dele no Calvário. Que Deus é este? Hein? Você conhece um Deus como o nosso Deus? Que se curva para ver os que estão na terra, e que do monturo levanta os necessitados, pastor Ezequiel. Conhece esse Deus? Hein? Hein? Ei! Conhece esse Deus? Você já parou para pensar quem é esse Deus? Que pega pessoas usando palavras tão ofensivas, que pega eu e você no momento de revolta, que pega eu e você no momento do desespero, e dizendo: o que vale a pena te servir? Hein? Vale a pena te servir? Vale a pena ser pastor? Vale a pena fazer algo na tua casa? Por mais que eu faço, parece que mais eu sofro. E ele é tão maravilhoso, ele diz: eu não vou te abandonar. A presença de Deus, ela está sobre nós, e o Espírito Santo me confirma que a presença de Deus está indo em direção de todos aqueles que crê. Quando eu falo a presença, eu falo a manifestação de Deus. Neste momento, Jesus está curando pessoas que murmuram, que reclamam 24 horas na cama. Olha, nesse momento, Jesus está entrando com providência. Nesse momento, Ele está indo em direção de Lázaro. E Marta está dizendo: se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Ele diz: calma, Marta, o meu pensamento com você é bom. O meu pensamento com você é pensamento de paz. O povo está achando que iam morrer ali. O povo está dizendo: estamos destruídos. Dessa nós não vamos escapar. Dessa vez acabou. E ele está dizendo: que é isso, gente? Ah, se você soubesse. Eu tenho coisa boa para você. Oh, Espírito do Senhor, Espírito de Deus. Que Deus é esse que considera você? Que Deus é esse, meu amado, que te respeita do jeito que você é? Que Deus é esse que parece que faz vista grossa de todos os agravantes que foi falado contra ele? Aleluia. Vocês estão achando que vocês vão ser destruídos? É isso que vocês estão entendendo? Que esta crise vai exterminar vocês? Olha como profeta, pega o dedo. Você que está acompanhando aí, pega o dedo. A gente usa esse dedo para apontar as pessoas, para ver o vestido, para apontar o carro. Usa ele, pelo amor de Deus, pelo menos uma vez, para ministrar uma palavra de vitória para quem está do seu lado. Diga para o marido, diga para o filho, diga para a criança, diga para o irmão, diga para alguém. Aleluia! Diga: o pensamento de Deus é bom. Deus pensa coisas boas. Aleluia! Deus está pensando coisa boa ao teu respeito. Deus está pensando coisas maravilhosas ao teu respeito.
Ah, se você entendesse o que Deus está pensando acerca de você. Ah, se você compreendesse como Deus está vendo o seu presente e o seu futuro, você ia dar um pulo dessa cadeira. Sabe por quê? Os pensamentos de Deus prevalecem. Os meus caminhos não são os teus caminhos, e nem os teus pensamentos são os meus pensamentos, diz o Senhor. Agora, a carta é curta, mas tem 3 tópicos muito importantes. Primeiro, eu sou imutável. Eu bem sei o que vocês pensam. Eu sei. E isso não vai me mudar. E nem a circunstância que vocês estão passando por ela vai alterar algo em mim. Fique em paz que eu estou no controle. A segunda coisa, um Deus que nos considera. Um Deus que chora conosco. Quantos podem crer nisso? Eu queria convidar você agora, ou em algum lugar que você for assistir isso, levante a sua mão e vamos adorar a Deus pela sua bondade hoje aqui. Pela tua bondade, pela tua bondade, estamos te adorando pela tua misericórdia. Tu é bom, tudo que tu fez é bom. E tu é bom. Ah, tem ação de Deus nesta noite. Tem bênção de Deus na casa. Tem bênção de Deus aí. Tem vitória nesta noite. Tem vitória no vale. Tem uma luz de Deus no meio das trevas. Tem ação de Deus no meio dos conflitos. Tem uma tranquilidade de Deus, aleluia. Deus está refrigerando a sua alma nesta noite. Agora, o terceiro tópico da carta é fascinante. O terceiro tópico da carta é de deixar nós perplexos. Oh meu Deus, oh meu Deus, ajuda-nos a te entender, a te compreender. Ele diz assim: olha, o meu pensamento é de paz, meu pensamento é de coisas boas com vocês. Meu pensamento, ele está concentrado, digam comigo, em vos dar um fim que está esperando. Ministre comigo mais uma vez então esse dedo de profeta. O pensamento de Deus ao teu respeito é lhe dar um fim que tu aguarda. Quem está aguardando? Quem está aguardando algo aí? Quem está aguardando algo aí? Tem alguém esperando algo aí? Tem alguém aí? Se tiver alguém aí, dê um glória a Deus aonde você estiver. Tem alguém aguardando? Tem alguém esperando? Tem, porque se tiver, Deus está dizendo: o meu pensamento é de paz, e Ele vai te levar a alcançar o fim que você espera. Este fim que o povo de Israel aguardava era o improvável. E depois de 70 anos, nós ainda seremos o teu povo? Ah, para aí. Quer dizer que tu vai nos manter 70 anos nesse cativeiro e nós vamos sair dele como se não tivesse? Ele está dizendo sim. É como se nunca tivesse vivido. Este fim é o fim de uma luta. Só quem crê, levante a mão. Este fim que Deus está falando é o fim de uma situação, é o fim de uma circunstância que lhe aflige,
é o fim de uma situação que ela está lhe destruindo por dentro. Lembra, eu serei repetitivo? Você vai pegar quase sempre nas mensagens que Deus me dá. Isso não é um jargão, não, é uma verdade. Eu creio nesse Deus que coloca fim em fases, que coloca fim em circunstância, que coloca fim em etapas na nossa vida. E então vou repetir isso para a honra e a glória do Senhor Jesus. Você está chorando, mas Deus está dizendo: meu pensamento de paz, para vos dar um fim nisso que te faz chorar. Meu pensamento é de paz contigo, não é de mal, não. E eu vos darei um fim nessa situação. Eu darei fim nessa situação. Tem alguém esperando aí? Tem alguém ainda aguardando algo de Deus? Olha como Deus se importa com os nossos pensamentos. Não tem nada mais violento, mais destrutivo dentro do ser humano do que um pensamento corroendo ele, do que um pensamento incerto, do que um pensamento duvidoso, um pensamento preocupante, desesperador. Meu Deus, como que eu vou fazer? Meu Deus, como é que vai ser isso? Meu Deus, como é que vai ser aquilo? Meu Deus, a minha idade está chegando. Meu Deus, a polícia já pegou, já aconteceu. Meu Deus, e agora? E agora? Meu Deus. E ele está dizendo: o meu pensamento com vocês é para dar um fim, é para dar um basta nesta situação. Eu quero pedir ao povo de Deus, se Deus merece uma mão, levante uma. E se Ele merece tudo que há em você, levante as duas. Porque neste momento eu vou profetizar mais uma vez. Deus está visitando o seu povo agora. Oh, aleluia! O meu pensamento com vós é pensamento de paz, não é pensamento de mal. Aleluia! Deus se importa com o seu pensamento. O seu pensamento é negativo, o seu pensamento acerca de você, da situação, da circunstância, é pensamento terrível, é pensamento de morte, é pensamento difícil, é pensamento de destruição. E Ele está dizendo: eu vou dar um basta nisso. Deus não está falando que você vai morrer, não. Ele está dizendo: você vai continuar vivendo, mas essa etapa eu vou te dar vitória. Nesta fase você vai sair vitorioso. Deus vos abençoe. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim, para vos dar um fim que esperais. Deus abençoe, fique de pé. Diga um fim que esperais. Diga um fim que esperais. Totalmente contraditório, né? Porque no livro de Ezequiel eles estão dizendo: nós não estamos esperando mais nada. A nossa situação está como um vale de ossos secos. Não estamos esperando mais nada. Não acreditamos em mais nada. Ele diz assim: mas vai acontecer. Deus tem uma nova fase. Amém? É maravilhoso quando Ele revela a sua soberania. Você quer que Deus tire você de uma situação para provar que Ele é Deus. E agora o problema é o seguinte: a Bíblia diz que os meus pensamentos não são teus pensamentos. Você pensa assim: por que Deus não me tira? Por que Deus não entra com providência? Por que Deus não me exalta logo? E Deus está pensando assim: não. Você vai passar pela água, e
todos vão saber que é tempo de tempestade e o nível da água subiu. Mas eles vão ver você só com o pescocinho de fora. Tem boia? Não. O que está sustentando você? Deus está me sustentando. Quando passares pelo fogo, nem chama arderá, nem cheiro de fumaça ficará em você. Eu entendo nesta noite que Deus diz: o cativeiro permanece, mas eu darei vitória e te honrarei dentro desse cativeiro. Querido Deus, nós rendemos honra e glória e louvor, e nesta noite, não por aquilo que tu faz, por aquilo que tu és, nós manifestamos e bendizemos o teu nome por sua imutabilidade. Um Deus que nos considera, um Deus que já tem uma forma de agir. Não é da forma como eu desejo, não é da forma como a nossa expectativa planejou, mas é a sua forma, é a sua maneira de trabalhar, de agir, ainda que nós não entenda o início, e muito pior ainda é se abalar no meio do processo. Mas o vinho novo, por último, será melhor do que o vinho que foi dado no começo. Deus tem coisas maiores, Deus tem coisas grandes, Deus tem coisas em evolução sobre as nossas vidas. Aleluia! Deus tem vitória para o seu povo. Deus abençoe a todos. Shalom Adonai.